As notícias de hoje, 16 de abril de 2018, em G1 Mundo. Tribunal Europeu de Direitos Humanos suspende extradição de Raul Schmitt ao Brasil. Diz defesa: empresário investigado na Lava Jato tem dupla cidadania e tinha conseguido habeas corpus da justiça portuguesa para aguardar julgamento de recurso em liberdade. Ele é investigado por pagamento de propinas a ex-diretores da Petrobras. Polícia portuguesa prende Raul Schmitt, acusado de ser operador da propina da Petrobras. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu a favor do empresário Raul Schmitt e suspendeu sua extradição ao Brasil, segundo a defesa do empresário. A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 16, e diz que ele não deve ser extraditado até o dia 2 de maio. A decisão pede ainda que o governo brasileiro dê informações de quando a extradição deve acontecer, onde o empresário ficará detido e, caso condenado, e questiona se ele terá seus direitos garantidos, especialmente em relação às condições das prisões brasileiras e seu alto nível de violência. A reportagem tenta a confirmação da decisão com a justiça portuguesa. Raul Schmitt foi preso na sexta-feira, 13, em Portugal e teve o pedido de extradição para o Brasil. Ele já havia sido detido no país europeu em 3 de fevereiro, mas a justiça portuguesa concedeu um habeas corpus para que ele pudesse aguardar em liberdade o julgamento de recurso contra a extradição. A extradição do empresário havia sido inicialmente determinada em 29 de janeiro, mas, por possuir dupla cidadania, sua defesa alegou que ele não poderia ser extraditado por ser cidadão português. O Supremo Tribunal de Justiça de Portugal revogou agora a decisão que o libertou e determinou sua detenção e entrega ao Brasil, com a condição de que ele responda apenas por crimes cometidos anteriormente à obtenção de sua cidadania portuguesa. Em 2011, Petrobras. Schmitt é investigado pelo pagamento de propinas aos ex-diretores da Petrobras Renato de Souza Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada, todos envolvidos no esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa instalado na estatal, além de atuar como operador financeiro no pagamento de propinas aos agentes públicos da Petrobras. O luso brasileiro também aparece como preposto de empresas internacionais na obtenção de contratos de exploração de plataformas da Petrobras na 13ª Vara Federal da Justiça Federal, em Curitiba. Há 2 processos contra Schmitt por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As 2 ações penais aguardam o resultado do processo de extradição. Greve na Air France pode afetar 45% de voos internacionais. Nesta terça-feira, voo AF454, de Paris para São Paulo, foi cancelado nesta terça. Já o AF456, com o mesmo destino, foi mantido. Voo para o Rio de Janeiro está confirmado. A Air France informou que pretende garantir 70% de seus voos nesta terça-feira, 17, 8º dia do movimento de greve lançado em fevereiro por vários sindicatos para pedir melhorias salariais. Air France toma essa medida na FP. Os voos intercontinentais serão os mais afetados. A empresa garante 55% dos voos saindo ou chegando a Paris, Charles de Gaulle. Segundo o site da Air France, o voo AF454 de Paris para São Paulo, nesta terça-feira, 17, às 23h30, horário de Paris, foi cancelado, mas o AF456, saindo pela manhã, foi mantido. O voo AF442, para o Rio, às 23h30, foi confirmado. Os voos de média e curta duração serão menos afetados. A companhia alerta que atrasos e outras mudanças ainda podem acontecer. A adesão em baixa ao movimento. O número de grevistas tem caído. Entre os pilotos, serão quase 30%, contra 36,3% na quarta-feira passada, 20,4% entre os comissários de bordo, antes eram 21,6%, e 12,4% dos funcionários em terra, contra 15,1% na retomada das discussões com a direção nesta segunda-feira, 16. Os sindicatos lembraram que as paralisações pontuais continuam nos dias 18, 23 e 24. A Intersindical fez uma nova proposta de aumento de 5,1% em 2 tempos, mais 3,8% em abril e mais 1,3% em outubro, ao invés dos 6% reivindicados inicialmente. A Air France não quis fazer comentários a respeito da nova proposta.
Estamos esperando uma resposta da direção, declarou a CGT, um dos sindicatos que organizam a greve. Prefeita de Caracas lança própria moeda para combater crise na Venezuela. Caribe servirá para conter a desvalorização do bolívar e será usada para a população adquirir alimentos de primeira necessidade. A Prefeitura de Caracas lançou sua própria moeda, batizada como Caribe, para conter a desvalorização do bolívar, divisa oficial da Venezuela, e combater a crise econômica do país, garantindo que a população possa adquirir alimentos da cesta básica com preços justos. Inflação anualizada na Venezuela atinge 8.878,1%. O Caribe vai derrotar a guerra econômica imposta pela direita nacional. Temos que ser criativos, reconhecer o inimigo e combatê-lo em qualquer terreno. Por isso estamos mostrando nossa rebeldia. O Caribe, disse a prefeita de Caracas, Érica Farias. Em comunicado, pessoas fazem compras usando notas de 100 bolívares em um mercado de San Cristóbal, na Venezuela. Reuters. Carlos Eduardo Ramírez Farias explicou que, em princípio, a moeda servirá para que a população adquira alimentos de primeira necessidade em eventos organizados pela Prefeitura de Caracas. O Caribe equivale a 1.000 bolívares, $0 e 1 centavo, segundo a taxa de câmbio oficial. Foram apresentadas notas de 5, 10, 20, 50 e 100. Essa não é a primeira moeda local criada na Venezuela desde o início da crise que afeta o país. Em dezembro do ano passado, uma comunidade no oeste de Caracas estabeleceu sua própria moeda, que equivale a 5.000 bolívares, $0 e 8 centavos. O objetivo também era facilitar a aquisição de produtos. Um dos principais problemas da crise é a hiperinflação. A previsão para 2018 é de um índice de cerca de 2.000%. Holanda prende vários suspeitos de preparar ataque contra consulado turco. 3 homens foram capturados na Holanda e um na Bélgica. Eles discutiram ataque por telefone com Jawad, condenado no ano passado. Jihadista desistiu de plano porque muitos turcos são muçulmanos. As polícias de Holanda e Bélgica detiveram 4 homens por atividades ligadas ao terrorismo, especialmente por envolvimento em um plano para atacar o consulado turco em Roterdã, informou nesta segunda-feira, 16, a promotoria holandesa. 2 irmãos, de 29 e 26 anos, foram detidos na localidade de Den Bosch, no sul da Holanda, e um terceiro, de 37, na vizinha cidade de Rosenda. Há um quarto suspeito, de 39 anos, foi detido do outro lado da fronteira, em Essen, no norte da Bélgica. Segundo a mesma fonte, a investigação policial se concentrou na preparação e no treinamento para ato terrorista, assim como na incitação ao terrorismo mediante difusão do jihadismo violento através das redes sociais, explicou a promotoria holandesa. As prisões ocorreram a partir da interceptação de uma conversa telefônica entre um dos suspeitos e um jihadista holandês condenado e identificado como Jawad. Pela imprensa local, Jawad já foi condenado a 4 anos de prisão em novembro passado por preparar um ataque terrorista, após a polícia revistar seu apartamento em Roterdã e encontrar um fuzil de assalto AK-47, munição e uma grande quantidade de fogos de artifício. Um ataque planejado contra o consulado turco é discutido em um fragmento sonoro de uma conversa telefônica, acrescentou a fonte segundo a TV estatal holandesa NOS. Jawad desistiu do ataque porque muitos turcos são muçulmanos. Cuba antecipa para esta quarta início de sessão para eleger sucessor de Raul Castro. Medida foi tomada para facilitar desenvolvimento dos passos que requer um fato de tal transcendência. O presidente cubano Raul Castro discursa na Assembleia Nacional, em Havana. Em imagem de arquivo. Jorge Beltrán. Na AFP. A Assembleia Nacional de Cuba elegerá o sucessor de Raul Castro durante uma sessão de 2 dias, segundo informaram nesta segunda-feira, 16, a imprensa oficial e o parlamento. Embora a reunião inicial estivesse convocada somente para quinta-feira, 19 de abril, ele começará na quarta, dia 18. A decisão de adiantar o começo da sessão constitutiva da legislatura da Assembleia Nacional é adotada para facilitar o desenvolvimento dos passos que requer um fato de tal transcendência. Está previsto que na quarta-feira, 18, ocorra a posse dos 605 deputados da nova Assembleia Nacional, eleitos em março.
e que será formada a mesa diretora do Parlamento. Voto secretou a eleição dos deputados que integrarão o Conselho de Estado, cujo presidente sucederá a Raul Castro, deve possivelmente ocorrer na quinta-feira, 19. Os membros serão propostos por um comitê de candidaturas e o voto dos deputados será secreto. A data de 19 de abril, escolhida para este ato histórico, corresponde ao 57º aniversário da vitória em Baía dos Porcos, quando foram derrotadas as tropas anticastristas que tentavam tomar o controle da ilha. Cuba a considera a primeira derrota do imperialismo Yankee na América Latina em 1961. Raul Castro, de 86 anos, encerrará uma era em Cuba ao passar o poder a um sucessor mais jovem, 12 anos depois de suceder seu irmão mais velho Fidel Castro, que morreu em 2016. Se não houver surpresas, a Assembleia deverá eleger como sucessor de Raul o número 2 do governo, Miguel Dias-Canel, de 57 anos. Um civil de uma nova geração que nasceu depois do triunfo da Revolução em 1959. O caçula dos irmãos Castro não renunciará a todas as suas funções. Ele continuará atuando como secretário-geral do poderoso Partido Comunista de Cuba, PCC, até 2021. Metrô de Nova York alaga e passageiros têm dificuldade em estações após chuva forte. Alerta de enchentes relâmpago foi enviado a moradores de Nova York e Nova Jersey. Uma forte chuva atingiu Nova York nesta segunda-feira, 16, e causou transtornos especialmente no metrô. Nas redes sociais, várias pessoas postaram vídeos mostrando estações alagadas, escadas transformadas em cachoeiras e água dentro dos vagões em diversas estações. Os passageiros tinham dificuldade de deixar os vagões por causa da quantidade de água que caía do teto. Segundo o jornal New York Post, durante uma parte da manhã, a MTA, responsável pela operação dos trens, anunciou que não pararia na estação Harlem 145 T Street por causa do excesso de água, como acontece em dias de chuva como este. A água está entrando em algumas estações vinda da rua. Vamos manter as escadas e outras áreas das estações abertas enquanto for seguro, mas por favor tenha cuidado ao sair e entrar nos trens, dizia um tweet da MTA. Ainda de acordo com o jornal, o Serviço Nacional de Meteorologia enviou um alerta de enchentes relâmpago para os moradores de Nova York e Nova Jersey na manhã desta segunda. Mais chuvas eram esperadas para o período da tarde. Algumas ruas do entorno do Central Park também ficaram alagadas. Initial plugin teste initial plugin teste initial plugin teste initial plugin teste initial plugin teste.